Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando-o tudo, o seguiram. Eu fiz a leitura aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, do versículo 1, eu fiz a leitura até o versículo 11. Quero neste momento falar de algo muito sério contigo, com você. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão vivendo, a maioria das pessoas vivem assustadas. Vivem assustadas. São tantas coisas que andam acontecendo no cotidiano das pessoas, no dia a dia, que as pessoas vivem assustadas. Agora, o que é que mais assusta uma pessoa? O que será que mais assusta você? As pessoas ficam assustadas, se assustam quando ouvem falar de desemprego, elas ficam assustadas, ficam temerosas porque não querem perder o seu emprego. As pessoas ficam assustadas porque já não estão achando emprego, está difícil, mas elas ficam assustadas por outras coisas também. Por causa da doença, por causa de outras situações, as pessoas vivem assustadas. Você vive assustado ou assustada com alguma coisa? Tem algo que te assusta? Eu acabei de ler aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas, sobre uma santidade que assusta. É verdade. Pedro, nós vamos daqui a pouquinho meditar sobre isso, nós vamos ver que Pedro ficou muito assustado. Mas se nós dermos uma olhada rapidinho no Salmo 96, no verso 9, nós vemos que fala algo a respeito também sobre isso. A santidade de Deus é algo que deveria nos atrair, nos dar prazer. A santidade de Deus, eu vou repetir isso aqui para você, esta palavra. A santidade de Deus é algo que deveria nos atrair até Ele, nos dar prazer de chegar até a presença dEle. Por quê? A finalidade do homem ser criado, qual foi? Qual foi a finalidade que Deus criou o homem? Adorá-lo e ter comunhão com Ele. Deus queria o homem em comunhão com Ele, para adorá-lo, para desfrutar das coisas que Ele criou. Deus, em sua santidade, Deus, em sua glória, nós podemos ver, igual viu o profeta Isaías, no livro que ele escreveu, no capítulo 6, no verso 5,
no chamado que Deus fez para ele ser profeta, ele viu a glória de Deus. Ele viu a presença do Senhor ali, aquela glória, aquela santidade gloriosa de Deus, aquela visão maravilhosa. Então o profeta Isaías, ele disse: ai de mim, os meus olhos estão contemplando o Senhor. Ai de mim, quer dizer a palavra ai, quer dizer coitado, coitado de mim. Isaías ficou olhando para a sua própria miséria, porque ele mesmo disse, ele escreveu que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante este Deus que é tão santo. Então na Bíblia nós vemos a santidade de Deus. Ela nos apavora. Por quê? Porque ela nos mostra quem nós somos. O Novo Testamento fala de pessoas que queriam ver Jesus, queriam ver e queriam ouvir Jesus. A vida destas pessoas estavam destruídas e elas queriam ter um contato com Jesus. Elas ouviram a fama de Jesus, que Jesus curava, ressuscitava e fazia maravilhas. Zaqueu é um exemplo, ele queria ver Jesus, ele queria ouvir Jesus. Era rico, tinha uma alta posição, mas ele tinha dificuldade em contemplar Jesus porque ele era um homem pequeno. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, conta essa história. Ele queria ver e ouvir Jesus. Agora observe o contraste. O contraste de Zaqueu com Pedro. Pedro, ele estava com Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Ele estava no barco. Ele via e ouvia Jesus falar. Agora veja. Pedro, ele viu a santidade de Jesus. Ele contemplou aqui neste episódio, nesta passagem, deste milagre do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. Ele contemplou e ele então, dirigindo-se para o Senhor Jesus, ele fez um pedido para Jesus. Pedro, ele pediu: Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim. E ele concluiu: eu sou um homem pecador, tu és santo, tu és Deus, eu sou pecador. Retira-te de mim, afasta-te de mim. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela revela o nosso pecado. Não é o pecado do nosso próximo, é o nosso. Ela é como um espelho revelador, ela revela quem nós somos. Então nós, às vezes, contemplamos o cisco que está no olho do nosso irmão, do nosso próximo, nós contemplamos tudo isso, mas nós não vemos a trave que está em nós mesmos. Aparentemente nós nos julgamos pessoas boas, pessoas de princípios. Pedro pediu. Ele pediu para o Senhor: retira-te de mim, eu sou homem pecador. Ele contemplou a si mesmo, ele começou a contemplar, ele começou a se avaliar diante da santidade de Jesus. Ele disse: eu sou homem pecador. Mas mesmo ele pedindo para o Senhor retirar-se, afastar-se dele, porque ele era pecador, Jesus não se afastou de Pedro. Pelo contrário, a palavra nos diz que o Senhor trouxe Pedro para mais perto dele. Então Pedro passou a ser mais íntimo do Senhor Jesus. Quando nós contemplamos milagres, a glória de Deus se manifestando, o Espírito Santo trabalhando, agindo, Deus trabalhando em nossas vidas, quando nós começamos a contemplar a formosura do Senhor, quando nós começamos a examinar a Escritura, a palavra de Deus, ela nos revelando quem nós somos, o tanto que temos que melhorar nossas vidas para nos enquadrarmos de acordo com a palavra. Então nós ficamos até mesmo um pouco apavorados. Mas o Senhor não vai se afastar de nós. Pelo contrário, o Senhor quer que eu e você estejamos mais perto dele. Pedro passou a ser mais íntimo de Jesus. E Jesus quer que você e eu sejamos mais íntimos dele. Na primeira epístola universal que escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 2, fala uma palavra gloriosa a respeito do Senhor Jesus. O apóstolo diz: quando ele, Jesus Cristo, quando ele se manifestar, quando ele voltar novamente, buscar a sua igreja, quando ele se manifestar, seremos iguais a ele, pois
Assim como é, nós o veremos. É uma promessa gloriosa que vai se cumprir muito breve. Mateus, no livro que ele escreveu, no capítulo 5, no verso 8, aqui o Senhor Jesus estava falando sobre o Sermão da Montanha. Aqui ele estava falando do seu primeiro sermão, dos 5 grandes sermões que Jesus pregou. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho que escreveu Mateus são cerca de 110 versículos. É o mesmo sermão, capítulo 5, 6 e 7. Então, no versículo de número 8, o Senhor Jesus fala bem claro: só os limpos de coração verão a Deus. Só os limpos de coração verão a Deus. Então, a obra que Deus quer fazer em nós é a limpeza do nosso coração. O Senhor quer purificar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Esta é a principal obra que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Porque quanto mais o Senhor nos limpar, quanto mais Ele nos purificar, quanto mais Ele puder fazer esta obra em nós através do Espírito Santo, mais íntimo passaremos a ser com o Senhor. Mais intimidade teremos com Ele. Mais próximo dele estaremos. Então, o medo, esse medo que assusta, que apavora, vai diminuindo, porque a comunhão com Deus vai aumentando. Então, quanto mais aumentar a nossa comunhão com Deus, a nossa santificação for aumentando, a nossa vida for limpa cada vez mais, o nosso coração purificado, então o Senhor vai nos querer mais perto dele, com mais intimidade perto dele. Então, esta é a principal obra que o Senhor quer fazer em cada um de nós. O Senhor quer fazer uma limpeza, o Senhor quer fazer algo glorioso. Então, nós precisamos, a cada dia, estar na posição que o Senhor possa te abençoar a cada dia. Que você não se assuste com a santidade do Senhor, mas que você seja um com Ele. Que você não se apavore com aquilo que Deus está falando contigo. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Deus quer que melhoremos os nossos caminhos para com Ele. Deus quer que tenhamos melhor relacionamento com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guie os teus passos a cada dia. Que o Senhor te dê sempre vitórias. E que você seja sempre uma pessoa abençoada, que tenha muita intimidade com o Senhor Jesus. Que Ele te guarde, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Apenas eu te peço, se você puder, se inscreva no meu canal se você não se inscreveu aqui no YouTube. E compartilhe com os teus contatos. Vamos divulgar a palavra de Deus. Tem alguém neste momento precisando ouvir algo de Deus. Está mexendo na internet e não sabe nem o que procura. Então, vamos ajudar essas pessoas a ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Que você e eu sejamos agentes, usados por Deus para abençoar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Eu te agradeço muito. Em nome de Jesus. Paz. Até a próxima oportunidade. Amém.